Pensa numa marca que por mais de 100 anos praticamente nos ensinou a guardar memórias. Casamentos, aniversários, os primeiros passos de um filho, até a chegada do homem à lua. Tudo isso virou um momento eterno graças à Kodak. Mas a ironia é que a mesma empresa que popularizou a fotografia no mundo todo foi completamente destruída pela tecnologia que, pasmem, ela mesma criou primeiro. Essa frase do fundador George Eastman não era só um slogan, foi uma promessa que mudou as regras do jogo. A fotografia, que antes era uma coisa super complexa, quase um ritual de alquimista, virou um gesto simples, algo que qualquer pessoa podia fazer. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que um gigante que dominava 90% do mercado simplesmente desaparece? É uma história de uma ascensão impressionante e uma queda que até hoje serve de lição no mundo dos negócios. Bom, tudo começa com a visão de um homem, George Eastman. No final do século XIX, tirar uma foto era uma verdadeira operação de guerra. Tinha que carregar placas de vidro pesadas, mexer com um monte de produtos químicos. Eastman olhou para aquilo tudo e pensou, não, tem que ter um jeito mais fácil. E a solução dele foi simplesmente genial, se liga na fórmula. Primeiro, ele inventou o filme em rolo, muito mais prático. Depois, lançou a primeira câmera Kodak, que já vinha com um serviço de revelação. E o golpe de mestre? A câmera Brownie. Custava só $1. De repente, todo mundo podia ser fotógrafo. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Do pós-guerra até os anos 70, a Kodak já não era só uma empresa. Era um império global. A palavra fotografia e a palavra Kodak eram praticamente sinônimos. E para entender o tamanho desse império, olha só esses números. A Kodak tinha 90% do mercado de filmes. E aí que está o segredo do negócio deles. As câmeras eram vendidas com uma margem de lucro bem baixa. A verdadeira fortuna vinha da venda contínua de filmes. Era um modelo de negócios brilhante, que no futuro se tornaria a sua maior armadilha. E o marketing deles era tão bom, mas tão bom, que a marca virou parte da cultura. A expressão Momento Kodak se espalhou pelo mundo todo. Não dava para imaginar uma festa de família, umas férias, qualquer evento importante, sem uma Kodak para registrar tudo. E a Kodak não estava só nas nossas casas, ela estava literalmente registrando a história da humanidade, da órbita da Terra, passando pelos primeiros passos na Lua, sem falar nas mais de 50 milhões de câmeras Instamat que foram vendidas. A marca estava em todos os lugares. Só que, ironicamente, bem no auge desse sucesso todo, uma ideia revolucionária estava nascendo dentro da própria Kodak. Uma ideia que seria ao mesmo tempo uma profecia e uma maldição. Esse é o Steve Sasson. Em 1975, esse jovem engenheiro da Kodak criou uma coisa que parecia saída de um filme de ficção científica. Um protótipo que tirava fotos sem filme. É isso mesmo, a primeira câmera digital da história. Nasceu dentro da empresa que mais vendia filme no mundo. Hoje, as especificações dessa câmera parecem até piada, né? Pesava quase 4 quilos, levava 23 segundos para tirar uma foto e a resolução era minúscula. Mas ali, naquele trambolho, estava o futuro da fotografia. E é aqui que a história toma um rumo trágico. Quando Sasson apresentou a invenção dele para os chefes, a reação foi de total desprezo. Eles não viram uma oportunidade ali, eles viram uma ameaça direta ao negócio bilionário de filmes. E a ordem foi bem clara: guarda isso na gaveta e não mostra para ninguém. Esse medo de abraçar o futuro que eles mesmos inventaram foi o começo do fim. A partir daí, a Kodak ficou vulnerável e começou a tomar uma decisão desastrosa atrás da outra. A queda foi acelerada por uma série de golpes. Primeiro, um processo de quase $1 bilhão perdido para Polaroid. Depois, a sua grande rival japonesa, a Fuji, começou a ganhar cada vez mais espaço, chegando a roubar o patrocínio das Olimpíadas. E nos anos 90, quando a Kodak finalmente resolveu entrar no mercado digital, ela fez isso do jeito errado, com produtos caros e fora da realidade do consumidor comum. E aqui a gente vê o contraste que selou o destino das duas. Enquanto a Kodak se agarrava com unhas e dentes ao passado, a Fuji estava se reinventando. Ela usou o que sabia sobre a química dos filmes para entrar em outras áreas, como cosméticos e produtos farmacêuticos, ao mesmo tempo que investia pesado no digital. A Fuji provou que era possível não só sobreviver, mas prosperar no mundo pós-filme. E aí, no começo dos anos 2000, aconteceu exatamente o que a Kodak ignorou por décadas.
O mercado de câmeras digitais explodiu. E o mercado de filmes? Bem, ele simplesmente desabou. E junto com ele, toda a fonte de lucro que sustentava a empresa. Daí para frente, a falência era inevitável. E o que se seguiu foi uma luta longa e muito dolorosa para tentar encontrar uma nova identidade, um novo lugar no mundo. Os números são frios, mas contam a história. Em janeiro de 2012, depois de 133 anos, a Kodak pediu falência, com uma dívida de quase 7 bilhões de dólares. Foi o fim de uma era, simbolizado pela demolição das suas fábricas gigantes. Desde 2013, a Kodak tentou de tudo para se reerguer. Lançou um smartphone que ninguém comprou, criou uma criptomoeda que não deu em nada e até se envolveu num escândalo com o empréstimo do governo. Nenhum desses projetos conseguiu trazer a marca de volta. Hoje, a marca sobrevive, mas é uma sombra do que já foi. Ela atua em alguns mercados bem específicos, como impressão e produtos químicos para a indústria, mas ainda carrega uma dívida de $500 milhão. E essa história toda nos leva a uma grande lição: o chamado paradoxo da Kodak. A empresa não faliu porque ficou para trás na tecnologia. Pelo contrário, ela faliu por ter medo de abraçar a inovação que ela mesma criou. Medo de canibalizar o próprio sucesso. No final das contas, o que fica é uma sensação meio triste, sabe? Porque a Kodak não era só uma empresa. Ela era parte da nossa vida, dos nossos álbuns de família. Aqueles envelopes amarelos com as fotos reveladas, eles guardam a história de gerações inteiras. E a história da Kodak nos deixa com uma pergunta muito poderosa que vai bem além do mundo dos negócios. Uma pergunta que serve para todos nós. Afinal, qual é o verdadeiro preço de ter medo do futuro?